Salmos 73. Pedir para você acompanhar que nós vamos ler os 28 versos, tá? Por favor. O título diz, né, a prosperidade, o problema da prosperidade dos ímpios. Como eu disse, este é o pano de fundo ali. Toda a angústia de Asaf é justamente por conta disso. Olhar a prosperidade dos ímpios, e ele chega ao ponto, ele está tão cego por conta de sua inveja, que ele sequer consegue enxergar que o ímpio também, ele enfrenta problemas. Ele chega ao ponto de dizer, parece que eles não ficam doentes. Parece que eles não têm angústia nenhuma, parece que eles não passam por nenhum problema nesta vida. Isso é um absurdo, todos nós sabemos. Seja cristão ou ímpio, todos sofrem, todos passam por angústias, aflições nesta vida. Mas um coração endurecido, um coração amargurado, ele não consegue enxergar essas coisas. Então vamos ler aí. E ele diz no verso 1, certamente Deus é bom para Israel, ou seja, para o seu povo, para os que têm coração limpo. Interessante aqui deste salmo é o seguinte, ele está angustiado, ele está com o coração amargo, como ele vai dizer aí no verso 21, quando o meu coração estava amargurado e no meu interior me perturbava. Ou seja, ele está angustiado, o coração está amargo, e a indagação dele é, por que eu sofro? Por que eu tenho enfrentado tantos problemas e parece que os ímpios só prosperam? Então a angústia dele é justamente por conta disso. E o interessante é que ele começa o salmo justamente pelo final. Ele começa o salmo dizendo, certamente Deus é bom para com Israel, ou Deus é bom para com o seu povo, porque essa era justamente a angústia que ele estava enfrentando. Mas se Deus é bom, por que sofremos? Se Deus é bom, por que os ímpios prosperam e nós não? Essa era a angústia dele. Então justamente por conta disso, ele inicia o salmo já pelo fim. A ideia é, independente do sofrimento, independente do que aconteça, nós precisamos nos lembrar de uma coisa. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E nós precisamos aprender a confiar nele. E aí ele diz, no verso 2, primeiro ele faz uma afirmação, não é uma pergunta, ele está afirmando, Deus é bom. No verso 2 ele mostra como ele está. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, faltou pouco para que eu escorregasse. Está vendo? Deus é bom, eu estou afirmando Deus é bom. Dentro de mim, olha, eu quase desviei da fé, quase me resvalaram os pés. E aí ele vai justificar. Verso 3, pois eu tinha inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos ímpios. Veja como ele está cego. Verso 4, eles não têm problemas, o corpo deles é forte e sadio. Eu lendo esse salmo aqui, quando ele diz aqui, eles não têm problemas, eu lembro da minha avó, a mãe do meu pai. A minha avó era fera, minha avó dizia o seguinte, assim, ela olhava, eu sempre procuro andar sorrindo, né? Embora minha cara seja feia, mas eu sempre procuro estar feliz, porque se eu estou vivo, eu estou no lucro. Não tenho. Porque, meu irmão, se você for chorar por causa de problema, filho, você não sai nem da cama. Essa é a realidade. Se você for chorar por causa de problema, angústia, aflição, você não sai nem da cama. E aí, se eu estou vivo, as misericórdias dele se renovaram sobre mim, ele me livrou da condenação eterna. Ora, eu tenho que ficar feliz. E aí eu chegava, minha avó perguntava, ela já faleceu. Ela perguntava assim, mas você tem problema? Eu falei, vó, tem de sobra, se ela quiser eu passo um pouquinho para a senhora aí, se quiser pode pegar. Mas você está dando risada. Eu falei, mãe, vou chorar? Não existe. Mas veja a cegueira dele, ele diz, eles não têm problemas. O corpo deles é forte e sadio também, eles podem pagar um sírio libanês, um Albert Einstein, por aí vai. Mas veja a cegueira dele, eles não têm problemas. Parece que nem doente eles ficam. Verso 5, não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. Veja como que ele está. Chegou ao ponto de olhar para o ímpio, invejar tanto o ímpio, que ele sequer consegue enxergar que eles também enfrentam angústias e aflições. Tão cego ele está. Por isso, a soberba é para eles como um colar no pescoço. A violência os cobre como um vestido. Agora ele está descrevendo um homem maligno, né? E ele diz, olha, eles fazem a maldade, eles ainda estão comemorando, eles estão proclamando essa maldade que eles tanto fazem. Verso 7. Os olhos deles cobiçam as riquezas, do seu coração brotam fantasias. Zombam e falam com malícia, com arrogância fazem ameaças. Desandam a falar contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe à vontade de suas águas. Eles dizem, como Deus sabe? Por acaso o Altíssimo tem conhecimento? A ideia é, Deus está vendo?
Será se Deus está enxergando alguma coisa? Toda essa maldade, toda essa impiedade, será se Deus está vendo alguma coisa? Ele diz: os ímpios são assim, sempre seguros, aumentam suas riquezas. Isso aqui é tão triste, né? Porque o salmista está dizendo: olha, os ímpios são assim, sempre seguro, aumentam suas riquezas. A quantidade de crente que está agindo como um ímpio é assustadora. Porque tem crente que ele está vivendo igual ímpio. Né? Nós não temos nenhum problema com a riqueza, oramos para que Deus te abençoe financeiramente. O problema é quando o dinheiro torna-se o seu projeto de vida. E aí então tudo vai por água abaixo. Né? Quando o dinheiro torna o seu projeto existencial, acabou. Né? O que as pessoas acham que vai trazer segurança, estabilidade, Paulo diz: olha, não coloquem a esperança na instabilidade das riquezas. Então não há nada sólido ali. E ele diz: os ímpios são assim, sempre seguros, aumentam suas riquezas. Porque para alguns, né, a evidência de que Deus está com eles é porque eles possuem bens, né, possuem riquezas. Então, se fosse assim, meu irmão, Deus deveria odiar o apóstolo Paulo, porque ele termina a sua vida com os seus livros e sua capa. Então não há nenhum problema você orar a Deus, trabalhar arduamente para que você tenha uma casa melhor, um carro melhor, um emprego melhor, nenhum problema quanto a isso. O problema começa quando você coloca o dinheiro como seu projeto de vida. E quando você faz isso, você fará qualquer coisa para conquistar o dinheiro. É o que a Escritura diz. Inclusive, abandonar a sua fé. Ou inclusive, ficar ali trocando a sua fé, abandonando a sua fé, ou fazendo qualquer coisa para alcançar a riqueza. Verso 13. Por certo é em vão que tem mantido puro o coração e lavado as mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Está vendo o contraste? O ímpio não tem sofrimento, não passa por angústia, não passa por aflições, mas ele está aqui cheio de indagações, dizendo: olha, todo dia tem sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu tivesse dito, verso 15, falarei como eles, eu teria traído a geração de teus filhos. Quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim. Está vendo? Aqui no verso 16 ele está dizendo o seguinte: olha, diante deste cenário, vendo a prosperidade dos ímpios, o sucesso deles e a angústia do povo de Deus, eu tentei compreender, eu tentei chegar a uma conclusão, mas era uma tarefa tão gigante que eu não dei conta por mim mesmo, não. Mas no verso 17 o cenário muda, a chave vira. E no verso 17 ele diz: até que entrei no santuário de Deus. Ou seja, até que no culto, mais uma vez, até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino deles. Ou seja, eu estava olhando para os ímpios, invejando os ímpios, até que eu entrei no culto, e mais uma vez, então agora, atinei para o fim deles, eu vi o fim deles. E então enxerguei que o destino deles é ruína. Certamente tu os pões em lugares escorregadios e os fazes cair em ruína. Ele falando aqui sobre os ímpios, né? Como são destruídos de repente. Ficam totalmente aterrorizados. Como alguém que acorda de um sonho, assim, ó Senhor, quando acordares, tu os desprezarás. Quando o meu coração estava amargurado e no meu interior me perturbava, eu estava embrutecido e ignorante, era como um animal perante a ti. Está vendo? Quando o meu coração estava amargurado, estava agindo que nem um animal. Por isso que eu não conseguia perceber, não conseguia ver. Falando aqui bobeira, né? Falando bobeiras aqui. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras com a mão direita. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes com honra. Quem mais eu tenho no céu, senão a ti? E na terra não desejo outra coisa além de ti. Meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti perecerão. Tu extermina todos os que se desviam de ti. Mas, para mim, bom é estar junto a Deus. Ponho minha confiança no Senhor Deus para proclamar todas as suas obras. Até aí. Então, como eu disse, né, o tema da mensagem é a bondade de Deus. Então, a ideia, o pano de fundo é justamente esse, né? Ele está angustiado, o coração está amargo, e a indagação é essa: por que eu sofro? E parece que os ímpios só prosperam. Parece que eles estão indo de vento e popa, como diz o ditado. O interessante é que ele começa o salmo justamente pelo fim, afirmando: certamente Deus é bom para com o seu povo. A ideia é, ou seja, independente do sofrimento,
independente do que aconteça comigo e com você, nós precisamos nos lembrar todos os dias, em todo o tempo, Deus é bom para com aqueles que creem em seu nome. Por mais que a indagação, a dúvida, as angústias assolem o meu e o seu coração, nós precisamos ficar com a palavra de Deus. Como eu sempre digo aqui, tenho repetido de maneira exaustiva, a sua mente, o seu coração podem pregar peça em você, assim como podem pregar peça em mim, a minha mente e o meu coração. Diante da circunstância, eu avalio com o meu intelecto, com a minha mente, e posso chegar a essa conclusão: Deus me abandonou. O meu coração pode me enganar, eu posso inclusive me sentir sozinho. Parece que realmente eu estou abandonado, parece que Deus não olha para o meu sofrimento, parece que Deus não vê a minha angústia. E aí eu vou para a Escritura, que não mente, é a palavra de Deus. E de Gênesis a Apocalipse, o que nós vemos na Escritura é que Deus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ah, mas em meio à enfermidade, em meio à luta, em meio às angústias, em meio aos problemas, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É o que a palavra de Deus nos anuncia. E nós temos que nos ancorar nela. Não interessa se eu estou sentindo alguma coisa, eu creio em meu Deus, eu creio em sua palavra e fico com a sua palavra. Então, a verdade que sustentou Asaf foi justamente lembrar que Deus é bom. E é exatamente isso que eu e você também precisamos saber todos os dias pela manhã. Independente do que nós estejamos sentindo, independente do que os nossos olhos estejam contemplando, Deus é bom. Certamente Deus é bom para com o seu povo. Então, em um salmo com 28 versos, nós temos aqui a definição de quem Deus é. E ele inicia o salmo dizendo: Deus é bom. Um salmo com 28 versos, nós temos aqui a definição de quem nós somos. E ele diz que nós somos pecadores, fracos, frágeis. Um salmo com 28 versos e nós temos aqui consolo, refúgio e refrigério por meio das sagradas escrituras. Um salmo com 28 versos e nós temos aqui respostas às grandes perguntas da vida. Como essa, por exemplo: por que tanta gente praticando tanta maldade e parece que Deus não está vendo? Por que tanta maldade no mundo e parece que Deus não está enxergando? Um salmo com 28 versos, nos mostrando tudo isso. Então lembre-se, o que você e eu precisamos é da palavra de Deus. O que nós precisamos é das sagradas escrituras. Então, dentro disso, eu quero falar 2 pontos apenas. Primeiro, verso 2, ele diz que ele quase caiu da fé. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu escorregasse. Na revista atualizada vai dizer, né? Quase me resvalaram os pés. Ou seja, ele quase caiu. Hoje, quando nós ouvimos alguém dizendo: olha, fulano de tal caiu. Se foi pastor, primeira coisa que vem na cabeça, acho que ele roubou a igreja. Segundo, deve ter caído em adultério. Porque para as pessoas cair da fé é somente isso, só questão financeira ou sexual. Então, quando você ouve alguém, pessoa dizendo: ah, fulano caiu. Aí você pensa: acho que ele saiu com uma mulher. Aqui, o salmista está dizendo que ele quase caiu da fé. E não foi por conta de uma mulher. E não foi por conta de uma mulher, de uma traição ou de algo do tipo. Diz que ele quase caiu da fé, porque ele duvidou da bondade de Deus e do amor de Deus. Ele não duvidou do poder de Deus, mas ele duvida da bondade de Deus e do amor de Deus. E é por isso que ele começa o salmo reafirmando justamente aquilo que ele havia duvidado. Por isso ele inicia o salmo dizendo: Deus é bom, certamente Deus é bom para com o seu povo. E essa queda, ela é um efeito dominó. O caboclo está lá bravo com Deus. Daqui a pouco ele diz: vamos lambuzar tudo mesmo. Parece que Deus me abandonou, agora eu vou enfiar o pé na jaca mesmo, vou atolar no pecado até o pescoço. Não compensa. Então veja, antes de cair no adultério, antes de cair na bebida, nas drogas, na pornografia, as pessoas caíram da fé. Começa aqui. Antes de você olhar lá, o camarada caiu em adultério, na bebida, na pornografia, primeiro ele caiu da fé. Caiu da fé. Então, desânimo, tristeza, ansiedade, se você sondar o seu coração, você vai perceber que lá no fundo, tem origem na incredulidade. Tristeza, desânimo, ansiedade. Eu não estou dizendo, meu irmão, que toda tristeza é pecado e falta de fé. Nem que todo choro. Por exemplo, Jesus chorou, mesmo sabendo que iria ressuscitar a Lázaro. Não há nenhum problema aqui.
Há uma praga no meio evangélico, né, que parece que você não pode chorar, que você não pode buscar a Deus, você não pode dizer, Deus, está doendo. Deus tem passado por inúmeras angústias, inúmeras aflições. Parece que não pode fazer isso no meio evangélico. Tanto que essa desgraça, um dia, está lá um pastor, no velório do seu pai, e ele diz o seguinte, hoje é um dia de festa. Rapaz, só se o homem fosse um demônio, porque, você olhar para o seu pai no caixão, você falar, hoje é um dia de festa? Santa paciência, né? No céu é um dia de festa, mas, para a gente, imagina, você perde seu pai, sua mãe, alguém que você ama, é claro que nós vamos sentir. O cara acabou de perder o emprego. Você pergunta para ele, está triste? Não, estou feliz. Só você for maluco. Só você for maluco, né? Triste por perder o emprego é normal. Você perde um filho, perde um parente, você é xingado, ou você é humilhado. Não há problema em ficar triste. Seria de se espantar se você não ficasse triste. Aí sim. Então não há problema em ficar triste diante das circunstâncias adversas que se apresentam diante de nós. Não há problema em chorar e dizer, Senhor, está doendo. Senhor, eu estou chateado. Senhor, mas me fortalece, me revigora, aumenta a minha fé, tem misericórdia de mim. É isso que nós precisamos fazer. O problema é quando nós dizemos, por que, meu Deus? Eu sei que algumas pessoas, né, elas dizem o seguinte, você não pode perguntar por quê, né, mas para quê? Não, você não tem que perguntar nada. Eu não tenho que perguntar nada. Vermes não blasfemam, vermes não indagam, vermes como nós nos humilham diante do Senhor e esperam nele e confiam nele. Então eu sei que muitas das vezes nós podemos não verbalizar essa indagação. Por que, meu Deus, eu tenho sofrido? Mas às vezes lá no fundinho do seu coração, você sabe que é essa indagação que está se levantando. Por que, meu Deus? Ou seja, nós duvidamos da bondade de Deus. Nós achamos que Deus, ele se esqueceu de nós. Ou que Deus parece que ele não está no controle de todas as coisas. Mas isso nós podemos ver inclusive nas Escrituras, exemplos de pessoas na Escritura, que brotaram essas indagações em seus corações. Veja, por exemplo, Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro. Você se lembra? Diz o texto que Jesus amava Lázaro. Elas sentiram o mesmo. O mesmo. Você se lembra a indagação? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, não. Veja, elas não duvidaram do poder de Jesus, mas da bondade, do amor dele. Ora, mas o Senhor não recebeu o comunicado? Que nós precisávamos do Senhor aqui, da tua presença, urgente aqui. Ou seja, imagina aquelas duas irmãs chegando diante de Jesus. Você acha que elas chegaram tranquilinha? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Duvidaram do poder de Deus? Não. Mas duvidaram da bondade de Deus. Sim. Ou seja, o Senhor não estava aqui na hora que eu mais precisei. Na hora que nós mais precisávamos do Senhor, o Senhor nos abandonou. O Senhor não atendeu o nosso clamor. Era isso que elas estavam dizendo. Você se lembra de João Batista? Estudamos aqui o Evangelho de Lucas. João, Deus dá um sinal a João e diz, olha, aquele que você vê a pomba pousando sobre ele, este é o Messias, este é o meu filho amado. João testificou sobre Jesus Cristo. João disse, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que, por conta da sua fidelidade a Deus, João vai parar no cárcere. Porque ele confrontou os adúlteros. E por isso ele foi lançado no cárcere. No cárcere, ou seja, em meio a uma circunstância adversa, em meio a problemas, angústias e aflições, João envia os seus discípulos até Jesus com uma seguinte indagação: tu és o Messias ou havemos de esperar outro? Eu sei que quando nós lemos aqui a Escritura, às vezes nós não conseguimos perceber, né, a entonação, algo assim. Mas provavelmente a pergunta de João estava carregada ali de um certo peso, de um certo ressentimento. Tipo assim, tu és o Messias? Tu és o Senhor, tu és Deus e eu estou aqui perecendo no cárcere? Tu és mesmo o Messias? Ou nós havemos de esperar outro? E aí você se lembra que Jesus dá a resposta para João e diz, olha, os cegos vêm, ou seja, tudo aquilo que havia inúmeras profecias sobre o Messias estava se cumprindo na pessoa de Jesus. E não apenas isso, percebemos ali que havia um certo ressentimento, porque Jesus diz, bem-aventurado, feliz é aquele que não achar em mim pedra de tropeço, ou seja, motivo de tropeço. Essa é a resposta de Jesus. Ou seja, João, diante das circunstâncias adversas, ou seja, está no cárcere,
Ou seja, o sofrimento, a angústia, a aflição. Tu és mesmo o Messias? Se tu és o Messias, por que eu estou aqui sofrendo? Por que eu estou aqui passando por inúmeras angústias? O leproso também disse, né? Se tu quiseres, tu podes me curar. Ele não duvidou do poder, mas da bondade, do amor de Deus. Então nós somos constantemente levados a duvidar do amor de Deus e da sua bondade para conosco. Constantemente você e eu seremos tentados, ou pelo menos levados a duvidar do amor de Deus e da bondade de Deus para conosco. Ou seja, quase sempre quando estamos prostrados, no fundo, ali há uma pontinha de incredulidade. Por isso que a gente tem que sondar o nosso coração. Ele está lá, desanimado, no fundo, lá prostrado, lá no chão. Se você examinar o seu coração, no fundo, você vai ver que tem uma pontinha de incredulidade. Tipo assim, cadê o Senhor? O Senhor não está vendo o luto que eu estou enfrentando? O Senhor não está vendo a enfermidade que está assolando a minha casa? O Senhor não está vendo a quantidade de dor que eu tenho passado? O Senhor não está vendo os problemas que estão se avolumando sobre a minha vida? Aonde tu estás? Ou seja, surge ali uma pontinha de raiva, um certo ressentimento para com Deus. Ou seja, no fundo há uma pontinha de incredulidade. Por isso que Paulo ele diz, no final de sua vida, guardei a fé. Guardei a fé. Porque Satanás, meu irmão, ele quer arrancá-la de você. Paulo vai dizer em Efésios 6, embraçando sempre o escudo da fé. A ideia é justamente, principalmente o escudo da fé, e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Ou seja, a todo tempo, Satanás quer te levar a duvidar de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus, a todo tempo. Veja, Jesus no deserto, o que foi posto em xeque ali, você se lembra? Não era uma questão de alimentação apenas, alimento ou físico, era uma questão de identidade. Era isso que Satanás estava levantando, pondo em pauta. Tu és mesmo o Filho de Deus? Tu és mesmo o Filho de Deus? Você é realmente Filho de Deus? E essa indagação essa estratégia pode ser usada comigo e com você. Você realmente é Filho de Deus, passando por todos esses problemas? Você é realmente Filho de Deus, enfrentando tantas angústias? Passando pelo vale do desemprego, pelo vale do luto, pelo vale da sombra da morte? Você realmente é Filho de Deus? Então, meu irmão, faça como Asaf. Ele diz, olha, quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim. Então, quando você não entender as coisas, confie na bondade de Deus. Descanse no Senhor. Espere no Senhor. Essa é a ordem bíblica. Quando eu não entender as coisas, o que eu preciso fazer é confiar em Deus. Certamente, Deus é bom para com o seu povo. Certamente, Deus é bom para com o seu povo. Porque, meu irmão, como que uma formiga vai compreender a mente de Albert Einstein? Como que nós, limitados, pecadores, queremos compreender a mente de Deus, os planos de Deus? E Deus é bom. Essa é a primeira sentença que ele diz. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Então, no meio do caminho, quando as coisas acontecerem, quando o improvável acontecer, porque inúmeras vezes, aquelas coisas que são improváveis, você pode estar vivendo hoje. Aquilo que você, de ruim, que você jamais, talvez, cogitou enfrentar, viver, talvez você esteja passando. Então, neste momento, no meio do caminho, quando as coisas acontecerem, creia, confie em Deus, espere em Deus. Reafirme a sua fé, a sua esperança e a sua confiança no Senhor. Como Asaf está dizendo, certamente Deus é bom para com o seu povo. E é exatamente isso que eu e você precisamos todos os dias das nossas vidas. Afirmar a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor. Segundo e último princípio aí para a gente encerrar, ele mostra aqui que ele viu a aparente impunidade dos ímpios. Veja aí do verso 3 ao verso 11, né? Pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não têm problemas, o corpo deles é forte e sadio. Não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. Por isso a soberba é para eles como um colar no pescoço. A violência os cobre como um vestido.
Os olhos deles cobiçam as riquezas, do seu coração brotam fantasias. Zombam e falam com malícia, com arrogância fazem ameaças. Desandam a falar contra os céus e a sua língua percorre a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe à vontade de suas águas. Eles dizem, como Deus sabe? Por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Então veja, ele diz, eles são sadios, no verso 4, eles são violentos, no verso 6, eles se vangloriam de oprimir, lá no verso 8 ele vai dizer isso, no verso 9 eles blasfemam contra Deus, no verso 11 ele diz que eles não serão punidos. Ou seja, ele viu ali a aparente impunidade dos ímpios, ou seja, que eles não seriam punidos. E quando nós olhamos para a sociedade, para o mundo, parece que é exatamente isso que acontece. Muitos dos homens ímpios, malignos, parece que neste mundo, parece não, pelo menos neste mundo, muitos deles não serão punidos. Inclusive no nosso país, a maior parte dos ladrões estão no poder. Aqueles que deveriam defender o mais frágil são justamente aqueles que arrebentam com a sociedade, como nós olhamos, em sua maioria, a Suprema Corte do nosso país, formada por bandidos, por ladrões, em sua maioria. Homens que deveriam zelar pela Constituição e a todo instante estão banalizando. Um homem comandando o país. Um homem, e parece que não há freio. A mesma coisa quando você olha para crimes de guerra, quase ninguém foi punido. Como, por exemplo, em Auschwitz, 6.500 soldados em Auschwitz. Só 44 deles foram julgados. Só 44. Ou seja, nem 10% foram punidos. Talvez um dos casos mais conhecidos ficou o de Joseph Mengele, que morreu aqui no interior, né, de São Paulo, em Bertioga, se não me falha a memória, a não sei quantos metros da praia. O cara era um demônio. O cara era um demônio. Ele era o médico de Auschwitz, conhecido, né, como o anjo da morte. Assim ele ficou conhecido, o anjo da morte. O cara era um demônio, ele pegava gêmeos, ele matava um para ver a reação do outro. O cara era um demônio, ele arrancava os olhos para avaliá-los. Ele injetava substância nos olhos da criança para mudar de cor, para ver se mudava de cor os olhos deles. E muitas outras atrocidades. O cara era um demônio. Como que ele terminou a sua vida? Julgado? Condenado? Não, de boa, aproveitando a praia, beira-mar. Neste mundo, ele saiu ileso. Neste mundo, correu tudo bem para ele. Mas um dia, todos nós estaremos frente a frente com o Senhor, inclusive Joseph Mengele. Todos nós. E ele diz, verso 27, os que se afastam de ti perecerão. Tu extermina todos os que se desviam de ti. Um dia todos serão julgados. Quando você olha, por exemplo, para o estado de São Paulo, via de regra, a maior parte aqui dos crimes, eles ficam impunes. Maior parte. Ou seja, quase que 95% hoje eu não pesquisei, mas via de regra, a taxa é alta, bem alta. Levando em consideração que muitos crimes cometidos sequer são denunciados à polícia. 70% aí. Quando você olha para a Suprema Corte do nosso país, formada em grande parte por homens corruptos, ladrões, criminosos. Mas está valendo, está tudo bem, está tudo tranquilo. Você olha homens que defendem absurdos, mas estão lá, as pessoas estão lá, tranquilos, sem problema nenhum. E aí, a pergunta é, ele está certo? Ele está certo? Será se há mesmo impunidade? Será se ninguém vai pagar por seus crimes? O interessante é que no verso 22 ele se arrepende disso. Ele diz, eu estava embrutecido e ignorante, era como um animal perante a ti. Como que ele chegou a essa conclusão? Primeiro, ele diz que parece que os ímpios não serão punidos. Agora ele diz, olha, eu estava ali como um animal. Como que ele chega a essa conclusão? Verso 17. Até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino deles. Eu vi o fim dos ímpios. Meu irmão, nós poderíamos falar do fim de muitos desses homens, dos ímpios, dos homens malignos. Muitos podem terminar em solidão, sozinhos, sem ninguém ao seu lado. Muitos podem terminar drogados, viciados.
Muitos ímpios, eles podem terminar suas vidas sem propósito, sem sentido, sem significado. Muitos podem terminar suas vidas com medo e apavorados. Mas isso ainda não é o fim. O fim é como Jesus nos descreve na parábola do rico e do Lázaro, aonde Jesus ele abre as cortinas e mostra como será o fim. E o fim não é quando o corpo desce à sepultura. Não. Jesus mostra que o fim não é quando o corpo desce à sepultura. Por isso aquela ideia, né, de você ir ao velório e dizer, olha, fulano descansou. Porque todo mundo que morre vira anjo, né? O cara está lá com um fuzil. Morreu, anjo. Virou anjo, do dia para a noite. O marido era um demônio, morreu, virou um anjo. Você vê que loucura, né? Ah, fulano descansou. Será? Só vai descansar aquele que crê em Cristo Jesus. Só vai descansar aquele que se arrependeu dos seus pecados e crê em Cristo Jesus. É isso que Jesus mostrou. O ímpio vivia, né? O rico vivia a sua vida aqui, olha, aproveitando de tudo, muitas regalias. Talvez o funeral, o velório foi maravilhoso. Se tivesse coroas de flores, né? Não sei se já tinha, não me atentei a esse detalhe, mas imagina, recebendo tantas coroas de flores, tantas homenagens, né? Essa era a ideia ali, tanta pompa. Lázaro, Deus é meu auxílio, Deus é meu refúgio. Nem descreve que teve velório, talvez joga o corpo para qualquer canto aí, deixa entrar em decomposição, está tudo bem. Só que o destino dos dois foi totalmente diferente. Um atormentado e outro em descanso, em refrigério. Então, é isso que a palavra de Deus mostra. Daniel vai dizer que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. Pastor, mas eu não acredito nesse negócio de céu e inferno. Ótimo, paga para ver. Um dia você vai ter que morrer mesmo. Um dia você vai morrer. Um dia você vai morrer. Um dia você vai estar frente a frente com Deus. Então, o fim dessa vida não é a sua morte, meu irmão. É o dia do julgamento de Deus. Aí sim. O Deus que é o juiz de toda a terra. Como Gênesis vai dizer, não fará justiça o juiz de toda a terra. Só que o Deus Todo-Poderoso, o juiz de toda a terra, não é como o juiz do STF, em sua maioria. Não, não é. Ele não se corrompe, ele não se vende. Não. Atos vai dizer que ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Daniel, o nome quer dizer justamente isso, né? Deus é o meu juiz. Só que quem pode dizer isso? Tranquilo. É aquele que está em Cristo Jesus. Porque se não estiver em Cristo Jesus, você deveria ficar apavorado de ter Deus como seu juiz. Porque Ele é o justo juiz. E você é um injusto pecador. Imagine, se você não nasceu de novo, o Espírito Santo não habita em você. Você está diante do justo juiz. E você é um injusto pecador. Se Deus fosse injusto, você teria uma chance. Tentar negociar, dar o jeitinho brasileiro, dar aquele cambal que o brasileiro sempre gosta de fazer. Se Deus fosse como alguns dos juízes do STF, você teria a chance de tentar negociar, mas Ele não é. Ele é o justo juiz. Jesus, o justo e reto juiz. Não tem como barganhar, negociar. O caminho de volta para casa é sempre um só: arrependimento e fé. Arrependimento, arrepender dos seus pecados e crer em Cristo Jesus. E não é Cristo Jesus mais Maria, Cristo Jesus mais Buda, Cristo Jesus mais Alá, ou Cristo Jesus mais suas boas obras ou suas contribuições. Somente Cristo Jesus, a obra dele, a pessoa dele, os méritos de Cristo Jesus. Então Jesus, o justo e reto juiz, ele não tem uma visão errada, uma visão de mundo errada, como juízes, né? Seja do STF ou muitos juízes. O cara é pobre, então ele olha para todo mundo, ele acha que todo mundo, o outro pobre, ele é vítima da sociedade. Ou seja, mesmo que ele é um ladrão, mesmo que ele roubou, mesmo que ele cometeu um crime, ele acha, não, ele é uma vítima, ele não pode ser julgado. Ele é afetado. O justo juiz, não, ele não tem uma visão errada de mundo, uma visão de mundo errada, não. O justo e reto juiz, Jesus, ele não se cansa. Porque imagine um juiz chateado. Você acha que o juiz não fica chateado, irmão? Vai que o cara saiu de casa, brigou, a mulher brigou com ele, sai de casa, quase bate o carro.
Acontece tudo de ruim na vida do cara. Você imagina, o juiz chateado no dia do seu julgamento, ele pode julgar de maneira errada, você acha que não? Você acha que ele não é afetado pelas circunstâncias? O justo e reto juiz, Jesus Cristo, ele não tem nenhum desvio de conduta. Porque imagine, uma juíza que foi abusada lá na sua infância, ouviu o seu pai lidando com a sua mãe, com seus irmãos, inclusive com ela mesma de maneira errada. Agora ela está diante de um homem que está sendo condenado. Ele está sendo, melhor, acusado de abusar de sua esposa ou de seus filhos. Você acha mesmo que o passado dela não pode atrapalhar o julgamento? Você acha que ele não é afetado? Isso não afeta o julgamento dela? Jesus, o justo e reto juiz, ninguém foge dele. Ninguém passa desapercebido dele. Os seus olhos passam por toda a terra. Um juiz neste mundo aqui, ele não estava lá no dia que o crime aconteceu. Ele precisa das provas, ele precisa das testemunhas, que podem estar mentindo. Sim, as testemunhas, inclusive as provas, podem estar mentindo. Mas Jesus, ele é o justo juiz. Ele é reto. Tanto que Pedro, em sua epístola, ele vai dizer isso. 2 Pedro 2,22. E ele diz, ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Meu irmão, você consegue ver o peso dessa declaração? Imagine, se você andar meia hora comigo, não precisa nem ser 4 horas, né, irmão? Andar meia hora. Se você andar meia hora comigo, você vai enxergar as minhas falhas e eu vou enxergar as suas. Isso é inevitável. Imagine, Pedro andou com Jesus 3 anos, pelo menos. 3 anos. E ele diz, ele não cometeu pecado. Nem engano algum foi achado na sua boca. Você consegue entender o peso dessa declaração? O que Pedro estava dizendo, em outras palavras, é ele jamais perdeu a paciência. E pensa nos discípulos, hein? Gente boa. Manda orar, eles dormem. A hora que é para ter paciência, o cara quer arrancar a cabeça do outro. Pedro acho que era ruim de mira, né? Quando ele corta a orelha de Malco. Você acha que ele mirou a orelha? Acho que ele mirou a cabeça de Malco já. Só que ele errou, pegou só a orelha. Imagina. Chega o traidor e ele o recebe. Jamais perdeu a paciência. Ele jamais foi preguiçoso. Ele jamais ficou pensando em si mesmo. Não, eu quero um dia de folga, um negócio. Eu preciso olhar para mim agora. Chega dessa turma vindo perturbar, querendo comida, querendo ser curado, querendo ser liberto. Não, hoje eu só estou para mim. Né? Tem gente que gosta de cantar isso aí, né? Hoje eu só estou para mim, não estou para ninguém. Jesus não tinha isso. Nenhum dia ele se acovardou. É isso que Pedro está dizendo. Nenhum dia o nosso mestre olhou para uma mulher com um olhar errado. Não, nós nunca vimos isso. Ele é justo, ele é santo, ele é bom. E esta é a pior notícia para os ímpios. Para você, se você está me ouvindo e não se arrependeu dos seus pecados, essa é a pior notícia que você pode receber. Que Deus é bom. Que Deus é bom e que Ele é o justo juiz. Porque, meu irmão, aqui, ao ver o fim deles, é isso que Asaf está dizendo. Você vai parar de sentir inveja e vai começar a sentir pena dos ímpios. Porque o máximo que eles podem ter é sucesso, dinheiro e prosperidade nesse mundo. Só. Isso é só. Então, quando você vê o fim deles, você deixa de sentir inveja e você então passa a sentir pena dos ímpios. Então você passará a orar para que eles se convertam, para que o Senhor abra olhos e quebrante corações, para que eles possam enxergar o fim deles. E o fim deles não é deixar de existir, mas é existir eternamente em tormento, se não houver arrependimento de pecado. Deus é bom para com Israel, é isso que ele diz no verso 1. Deus é bom para com o seu povo. No verso 23 ele diz, todavia eu estou sempre contigo, tu me seguras com a tua mão direita. Martin Lloyd Jones, comentando sobre isso, ele vai dizer que é Deus freando o homem de ir para o caminho errado. Talvez aquela expressão, aquela figura de um pai conduzindo o seu filho. As crianças, quando começam a crescer, eles não querem mais segurar na nossa mão, não. Vai crescendo, já acha que é independente, já não quer mais segurar na mão, mas quando é pequenininho, você o conduz. Vai atravessar a rua, segura pela mão, faz toda aquela cobertura, Essa é a ideia.
quando nós estamos atravessando pela rua do luto, Ele é quem me segura com a sua mão direita. Quando eu estou passando pelo vale do desemprego, pelo vale da sombra da morte, eu creio que Ele é aquele que me segura pelas mãos, que me conduz. No verso 24 ele diz, Tu me guias com teu conselho e me recebes com honra, ou na glória. A ideia da doutrina da perseverança final dos santos, é Ele que vai nos guardar, é Ele que vai nos levar de volta para casa. E ele diz, no verso 25, quem mais eu tenho no céu, senão a ti? E na terra não desejo outra coisa, além de ti. O que ele está dizendo é, eu tenho Deus. Por que reclamar? Se nós temos Deus. Se nós temos Deus, nós temos tudo. Então pode ser que algumas coisas nesta vida, pelo menos Deus não te dê. E como eu disse aqui recentemente, aquilo que Deus não nos der, pelo menos nesta vida, a gente tem que se lembrar do seguinte: aquilo que eu possuo em Cristo é infinitamente maior do que aquilo que eu não possuo nesta vida. Ou seja, o que eu tenho em Cristo Jesus é infinitamente maior do que aquilo que eu não possuo nesta vida. Algumas pessoas acham que a maior bênção do cristianismo é prosperar financeiramente, é ter sucesso aos olhos deste mundo. A maior bênção do cristianismo é o próprio Cristo. Essa é a maior bênção do cristianismo, o próprio Cristo. E se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Você merecia a morte e o inferno. Eu merecia a morte e o inferno. Se você nasceu de novo e o Espírito Santo habita em você, você já está no lucro. Se você foi reconciliado com Deus por meio da obra de Cristo Jesus, você pode não ter tudo o que você deseja, mas você infinitamente tem muito mais do que você merece. Então nós estamos no lucro, então podemos sim dizer, eu tenho tudo, eu tenho o Senhor. Então nós podemos olhar para trás e dizer isso, a bondade e a misericórdia do Senhor. Quantas vezes nos seguindo, nos sustentando, nos fortalecendo em dias tão tenebrosos, que nós passamos e passaremos. E como diz João, em Apocalipse 22, ele diz, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é impuro, continue na impureza. Quem é justo, continue praticando a justiça. Quem é santo, continue se santificando. Em outras palavras, o que João está dizendo é, vai chegar o grande dia. Vai chegar o grande dia. Deixa o ímpio vivendo como se não houvesse amanhã. Mas o grande dia vai chegar. E aí, para os cristãos, nós temos que nos lembrar do que João disse no capítulo anterior, no verso 4. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor. Você consegue visualizar isso? Vai chegar um dia que ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Lágrimas que muitas vezes só você e Deus sabem que foram derramadas. Mas vai chegar um dia que ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. A pergunta que eu deixo para mim e para você é, você crê que Deus é bom? Você crê? Certamente Deus é bom para com Israel. Certamente Deus é bom para com o seu povo. Que nos dias de angústias e aflições, aonde nós formos tentados a duvidar da bondade e do amor de Deus, que possamos reafirmar a nossa fé como Asaf. Certamente Deus é bom para com o seu povo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.